galera, vamos começar mais um bloco aqui, tá? Vamos começar da onde paramos. No bloco anterior começamos a falar de perífrases verbal de futuro, tá ok? Bem, primeiro vamos desmistificar esse negócio, esse nome esquisito, esse nome esdrúxulo aí. Essa perífrase verbal de futuro, tá? São normalmente dois verbos que vão indicar a ideia de futuro, tá? Então, perífrase verbal de futuro, tá? Nesse caso aqui, verbo no infinitivo, são dois verbos que eles vão substituir um verbo conjugado no futuro, tá ok? Vamos lá. Conjugamos o verbo ir, añadimos la preposición a y más un verbo infinitivo para expressar una acción que se va a realizar, tá? Aqui já tem uma perífrase de futuro, em um futuro imediato, tá? Isso que eu quero falar para vocês. Qual é basicamente a diferença entre o futuro normal, né, o futuro do presente, como a gente fala em português, para perífrases de futuro? Bem, normalmente, a ideia que se passa normalmente, tá ok? Presta atenção. Se eu falar ficar sempre, negócio de sempre, já ouviu aquela frase que toda regra tem uma exceção, né? Então, normalmente, essa construção, ela vai vir quando minha frase tiver um sentido de futuro, mas um futuro imediato, ou seja, um futuro mais próximo ao meu presente. Exemplo, se eu vou falar de uma coisa, de uma viagem que eu pretendo fazer daqui a 20 anos, é um futuro imediato? Logicamente que não. Então, nesse caso, muito tranquilamente eu poderia dizer, daqui a 20 anos viajarei para Roma, por exemplo, tá ok? Agora, uma coisa que eu vou fazer, sei lá, daqui a meia hora, ou amanhã, ou na semana que vem, né? Que é uma coisa um pouco mais próxima, né? A ideia de que não seja um tempo muito distante do meu presente. Então, eu uso essa perífrase, tá ok? Bem, então nós temos aqui verbo ir, tá? E esse verbo ir vai estar, na outra página tem conjugado ele direitinho pra gente. Ele vai ser conjugado no presente, tá? Mais essa preposição a, mais um outro verbo no infinitivo. Bem, caraca, professor, tem tempo que eu não vou à escola, né? Não revejo essa matéria. Então, para dar uma moral para você que de repente surgiu, o que é infinitivo? Bem, galera, infinitivo é quando o verbo está terminando em AR, ER ou IR, tá? E, por favor, é importante, não pode confundir infinitivo com particípio e gerúndio, tá? São três coisas diferentes que nós usamos em três momentos diferentes. Bem, então, infinitivo é quando o verbo está terminando em AR, ER ou IR. Comer, passear, andar, cair e por aí vai. Bem, por que eu falei que isso é tranquilo pra gente? Pô, você nem lembra de ter ouvido falar esse nome esquisito, perífrases. Cara, você pode não ter ouvido falar, mas você usa o tempo todo. Você o tempo todo, ao invés de usar um verbo conjugado no futuro, você usa isso aqui, tá? Vamos provar para você agora. Essa tela aqui, a gente tem um espaçozinho para poder escrever. Bem, dependendo da região que você é do Brasil, né, você tem um modo de falar ou o outro, né, dependendo também questão de uso na sua casa, o quanto você lê também, isso ajuda bastante, tá? E aí vai uma dica, galera. Você que, pensa em passar em qualquer prova, seja do Enem, qualquer outro vestibular, qualquer curso que você venha fazer, a leitura, ela é essencial, tá? Através da leitura você conhece palavras novas, você, tu viaja naquilo que o escritor tá falando, tá? Você se imagina naquela cena e você tem uma abertura muito maior de visão de mundo, tá? Então, leiam. Você que tem preguiça, só quer ler, sei lá, HQ, gibi, não sei, o mangá, tá? Dá um tempo nesse negócio aí e pega uma revista legal para ler, pega aí um jornal legal, lê, beleza, vai na internet, então vai lá nos jornais, né, digitais, dá uma lida, que isso é importante, tá? Bem, então, normalmente você não fala, por exemplo, eu comprarei um carro. Muito raro você dizer isso. Como é que você vai falar isso? Você vai dizer, eu
vou comprar. Tá? Isso aqui você usa o dia inteiro, todo dia. O que você fez? Nada mais é que uma perífrase. Você usou dois verbos no lugar, tá? Desculpa, dois verbos para indicar uma intenção futura, tá? No lugar do verbo conjugado no futuro, realmente, propriamente dito, ok? Bem, qual é a diferença dessa estrutura aqui para a minha estrutura no espanhol? A diferença é que essa estrutura em português eu tenho o verbo ir, conjugado no presente, eu vou, tu vais, ele vai, por aí vai, mais um verbo no infinitivo, que é o verbo comprar. Em espanhol, na outra página, estava lá bem claro, e aqui também vai estar fácil de você ver, a diferença é a inclusão da preposição a. Então aqui eu tenho ir mais preposição a mais verbo no infinitivo. A única diferença é essa, tá? Então não tem bicho de sete cabeças. É pegar o que você já conhece do português, entre um verbo e outro você colocar o a. Só isso. Bem, então vamos ver lá. Então eu tenho o verbo ir, tá? No presente. Ele é basicamente bem parecido com o português, tá? Em português eu tenho eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vais, e eles vão. Em espanhol eu tenho yo voy, tu vas, ella ou usted va, nosotros ou nosotras vamos, vosotros e vosotras vais, ellos, ellas e ustedes van. Ok? Então eu já sei qual é o meu verbo no presente do indicativo. Agora eu somo a preposição a mais um outro verbo no infinitivo. Então eu tenho, por exemplo, yo voy a caminar, tu vas a beber, ele ou ella, né, va a escribir, nosotros vamos a pasear, vosotros vais a viajar, ellos van a comprar. A única diferença é a inclusão do a em relação ao português entre um verbo e outro, tá? É logicamente porque é um pouquinho diferente o espanhol, ok? Então vamos para os exemplos aqui, outros exemplos. Então eu tenho aqui, tu, vou fazer uma recapitulação aqui. Por que esse tu tem acento? Não? Aula passada. Esse tu tem acento porque existe uma outra palavra com a mesma escrita e significado diferente, tá? Ele é um monossílabo, tá? Então isso aqui é um acento diferencial. Tu sem acento, adjetivo possessivo, teu ou tua. Tu com acento é pronome possessivo. Pronome pessoal, perdão. Então, tu vas, tá? O verbo ir conjugado no presente. A preposição a. E tener, verbo no infinitivo. Tu vas a tener las mejores vacaciones de tu vida. Né? Então, de novo, a ideia de um futuro imediato. Então, por exemplo, nós estamos aí, né, numa determinada parte do ano e daqui a pouco vai chegar as férias. Então, daqui a pouco você vai ter as melhores férias da tua vida. Ok? Julio, vamos a cenar na casa de nuestra tía. Tá? Pode ser hoje, pode ser amanhã, essa semana ou na semana que vem, mas uma coisa que não demore tanto. Futuro imediato. Vamos a cenar nosotros, tá? Lembrando que eu e mais alguém, a ideia é de primeira pessoa do plural, nós, espanhol nosotros, Julio, vamos. Ellas van a hablar com el director. Então, pode ser daqui a meia hora, pode ser daqui a 1 hora, no final do dia, pode ser, enfim, tá? A hora que elas decidirem, mas uma coisa que não vai demorar tanto. Então, ellas, tá? Terceira pessoa do plural, van, verbo ir conjugado, mais preposição a, mais verbo no infinitivo. Queridos, isso aqui não tem mistério, tá? Até como, porque eu já falei, é muito próximo ao português, isso aqui é muito tranquilo. Então, não é para se assustar. Isso aqui, de novo, é igual a família, é só para você conhecer, tá? Porque isso aqui, basicamente, você já sabe. Bem,
Vamos dar sequência? Apócope. Outra coisa com nome esquisito, mas que também é muito tranquilo, tá? Apesar do nome esquisito, né, apócope, vamos apocopar alguma coisa, né, no caso uma palavra, é muito fácil o sentido, ok? Vamos lá. Es la pérdida de la última letra o sílaba de una palabra. La apócope ocorre delante de sustantivos masculinos singulares, tá? Galera, vou sublinhar isso aqui porque isso é de vital importância. De novo, é a perda, tá? Vai perder mesmo. É a perda da última letra ou sílaba. E pode ser os dois? Pode. Tá? Não os dois no mesmo caso, né? Ou um ou outro, mas pode ocorrer qualquer um dos dois. De uma palavra, tá? A apócope ocorre diante de substantivos, só diante de substantivo. Diante de advérbios, não. De adjetivos, não. Qualquer outra classe gramatical, não. Substantivos, e todos, não. Só os que tiverem no masculino e no singular. Ah, então se eu tiver uma palavra, por exemplo, no masculino plural, eu não posso apocopar? Não vou poder, tá? Então é bem claro e bem restrito. Só diante de um substantivo, tá bem restrito aí. Só um substantivo, só se ele for masculino e singular. Em qualquer outra ocasião não vai ocorrer apócope, ok? Então, ó, exemplo, primeiro, tá? Aí um numeral ordinal. Primeiro, diante de alumno. Aluno, né? Um substantivo masculino singular. Então, ele vai perder o O. No caso, a última... Cadê? A última letra, tá? Então, vai ficar primeiro, alumno. Assim como terceiro, também um ordinal. Diante de dia, substantivo masculino. No singular, terceiro dia. Bueno, tá? Antes de chico, mesma coisa, vai ficar buen, então buen chico. Alguno, diante de lápis, também substantivo masculino singular, vai ficar algum, então algum lápis. Uno vai virar tá? Por quê? Sapato masculino singular, tá? Um substantivo, obviamente, vai perder a última letra. Sapato. Ninguno, antes de hombre, masculino singular, vai perder o O. Ninguém hombre, tá? Então, viram que não tem nenhum mistério. Está antes de o substantivo, ele é masculino, ele é singular, vai sofrer apócope, tá? Bem, nós vimos aqui que pode ser a perda da última letra ou da última sílaba, tá? Vamos ver alguns outros casos agora. Bem, esses casos aqui, que nós veremos agora, eles são bem específicos, tá? Regra geral é isso que nós acabamos de ver. Observações. Algumas se apocopam, né? Um nome esquisito, mas você já sabe o que é. Se apocopam delante de um adjetivo ou advérbio. Pô, mas você não falou que não tem antes de adjetivo e antes de advérbio? Aquilo que eu falei para você, que é regra geral, é para você já, tá? Não ficar confundindo. Por quê? Esses casos aqui são casos mais específicos. São observações, são exceções. Não é o que acontece normalmente, tá? Então a ideia foi para que você grave que é substantivo masculino singular o geral. Bem, então eu posso ter antes de um adjetivo ou antes de um advérbio? Pô, posso sim, tá? Não estava mentindo para você não. Pode sim. Por exemplo, eu peguei um exemplo aqui só de um dos dois, tá? Tanto ou quanto. Nesse caso aqui, ele por que não vai perder só o O? Bem, porque se, presta atenção, se há de convir comigo, que se perder só o O vai ficar esquisito aqui, né? Vai ficar tante e quanti, tá? Então, como isso não acontece, não existem essas palavras, então vão perder a sílaba. Então, tanto vai virar tan e quanto vai virar quan. Exemplo, mi coche estaba tan limpio antes de la lluvia. Bem, limpio, tá? Essa palavra aqui, limpo, ele é um adjetivo, ok? Então, como ele está antes de adjetivo, ele vai perder
não só a última letra, mas sim a última sílaba. Então, tan, limpo. Se fosse outro adjetivo, mesma coisa. Se fosse um advérbio, a mesma coisa, tá? Então, estava tan sucio, por exemplo, que é sujo, né? Aí é um antônimo de limpo. Vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Bem, outro caso. Algunas se apocopam delante de qualquer substantivo. Pô, mas brincadeira, mentiu pra mim de novo. Já me enganou na primeira vez falando que não era adjetivo, não tinha adjetivo e advérbio. Galera, isso aqui, como eu falei, isso aqui é exceção, tá? Isso aqui é uma observação. Regra geral, substantivo masculino no singular, tá? Continua com isso na tua cabeça. Isso aqui é exceção à regra. Então não preciso saber? Precisa sim, porque muitas vezes, né, pegam a exceção, pegam a observação. Mas a regra geral é aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Então aqui, ó, algumas se apocopam diante de qualquer substantivo, mas todas as palavras não. Aqui, ó, normalmente são essas aqui, grande e ciento, tá? Assim como no caso anterior, eu não vou perder só a última letra, senão vai ficar grande e ciente, tá? Isso não existe. Então, eu perco a última sílaba, tá? Então, grande vai virar gran e ciento vai virar cien. Tenho um gran respeito por ti. Bem, mas por quê? Eu não entendi como assim. Qualquer substantivo. Substantivo pode ser masculino singular, pode ser feminino singular também, tá? Eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que eu tenho outro exemplo aqui. Não, não tenho. Mas, por exemplo, Maria tem uma grande paciência com os ninhos, tá? Então, eu quero dizer, né, da ideia de grande, paciência, substantivo feminino singular, ok? Vai apocopar do mesmo jeito. Por quê? Porque essas palavras aqui, elas apocopam diante do substantivo, seja ele masculino, seja ele feminino, ok? Bem, espero que não haja dúvida. Caso haja qualquer tipo de dúvida, você pode voltar aí o vídeo, assiste a explicação de novo, tá? Com calma, não tem problema nenhum, tá? Bem, siga o próximo ponto. Nós temos aí, tá? Também corpo humano, só a título de curiosidade, tá? São tranquilos normalmente, uma palavrinha ou outra que é um pouco mais diferente, não tem grande mistério não. El pelo é o cabelo, tá? Então, tem até inclusive uma piadinha, né? Uma chiste que a gente chama, dele, um homem pelado, né? Esse homem pelado, na verdade, é porque ele é sem pelo. Então, ele é sem cabelo. Então, é um homem careca. Um homem pelado é um homem careca em espanhol, beleza? La frente é a testa, la oreja, a orelha. Cuidado aqui, tá? El ombro, o ombro em espanhol existe o H. La espalda, né? A coluna. El codo, o cotovelo. El ojo, o olho. La nariz. Uma próxima aula a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Tá? Agora não é o momento. Não é sobre especificamente o nariz, não. Mas a gente vai falar sobre esse tipo de palavras, tá? La nariz, em português, é masculino, é o nariz. Em espanhol, vai para o feminino, tá? La nariz. A gente chama isso de palavras heterogenéricas, tá? Hetero, diferente, genéricas, gênero. O que são? São palavras que, em idiomas diferentes, possuem gêneros diferentes. Em português, masculino, em espanhol, feminino, tá? Mas isso aí é ponto para a próxima aula. El coelho, e aí cuidado, tá? Isso aqui também é assunto de uma próxima aula. El coelho, o pescoço. Por quê? Isso aqui me leva ao erro. É o que nós chamamos em espanhol de falsos amigos, tá? Ou, mais comumente, né, na parte da gramática,
palavras heterossemânticas, né? Hétero, diferentes, semânticas, significados diferentes. Então, ela te induz a pensar que um tem um significado, mas na verdade é outro totalmente diferente. Se eu, por exemplo, fora de qualquer contexto, eu jogo essa palavra para você, você vai pensar que é o coelho, aquele bicho lá, né? O coelho. Mas na verdade, coelho é o pescoço. E como é que é, só título de curiosidade, coelho, o animal, é conejo, com J, tá? Conejo. El pecho, o peito. La mano, a mão. El tobillo, o tornozelo. La rodilha, o joelho. El pie, o pé. Pessoal, eu poderia colocar aqui várias outras partes do corpo humano, mas isso aqui na aula de anatomia, né? Então eu coloquei aqui pra gente ver os principais, tá? O que normalmente é cobrado, aparece em uma prova, alguma coisa do tipo, tá? Só coloquei pra gente saber os principais, tranquilo? Bem, legal que a nossa aula tá fluindo legal e vai ter tempo pra gente gastar em uns pontos aí que a gente vai precisar de um tempo considerável. O primeiro deles é esse aqui. Bem, vamos lá. Pretérito perfeito simple ou indefinido. Essa nomenclatura aqui, ambas aparecem muito, tá? Há bancas, há provas, tá? Que preferem pretérito perfeito simple, já outras pretérito perfeito indefinido. Então, você sabe que indefinido ou simple é o nosso pretérito perfeito simples, tá? E o que é isso? Eu não lembro mais, né? Negócio de verbo e tal. E aí, de novo, né? Nossa primeira aula que a gente conversou isso. Desbloqueia isso do teu cérebro. Negócio de que verbo é difícil. Vamos desbloquear esse negócio. Eu não vou querer que você saia daqui fluente, sabendo conjugar todos os verbos regulares e irregulares, em todos os tempos, modos. Minha intenção não é essa, tá? Minha intenção é que você bata o olho e reconheça. Bem, ainda que você de repente não lembre especificamente, exatamente o que é, mas que você tenha uma vaga lembrança e aí a partir dali das opções ou da leitura do texto, você consiga sair bem. Minha intenção é essa. Quando falamos de uma ação, tá? E aí a importância começa aqui, ó. Acabada. Em um tempo que também acabou. Usamos o pretérito perfeito simples ou indefinido. Então, vamos começar a organizar isso na nossa cabeça. Quando eu falo de uma ação que ela está terminada, acabada, num tempo que também já acabou, ou seja, ele não tem qualquer interferência com o momento presente, ele não tem qualquer ligação com o momento presente, eu uso o pretérito perfeito simples, tá? Um exemplo muito fácil. Se eu digo, por exemplo, ontem. Ontem teve um começo, o dia de ontem começou e teve um término, tá? O tempo está bem definido, começo e fim. E ele não tem qualquer ligação com o dia de hoje, não transbordou para o dia de hoje. Então, é um tempo começado e terminado, bem definido, tá ok? Apesar do nome ser indefinido, tá? É o tempo espacial aí bem definido, tá? Tem um término, tem um começo e tem um término. Bem, verbos terminados em AR, cantar. Na aula passada ou retrasada, nós falamos sobre a forma de conjugar o verbo, tá? Aquele macete que eu falei, né, para alguns não é macete, mas para alguns sim, pode ser usado aqui também. E qual foi? Eu pego quando o verbo é regular, eu corto a terminação AR, ER ou IR, e aqui eu descobri minha raiz ou meu radical. Bem, se o verbo é regular, essa raiz ou radical ela vai poder se repetir em todas as pessoas. No yo, no tu, ele é usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Bem, e o que eu tenho para acrescentar aqui? Bem, que o meu verbo ele não é composto somente de raiz ou radical. Nós já falamos nos verbos do presente e do indicativo que existe uma desinência ou uma terminação, tá? Então, os verbos terminados em AR, no pretérito perfeito simples ou indefinido, vou botar aqui para ficar mais fácil de ver. As terminações são e, aste, o,
amos, asteis e aron, tá? Então eu tenho o cante, que é o meu radical, mais a minha terminação. Então, cante mais e, cante. Cante mais aste, cantaste e por aí vai. Cantou, cantamos, cantasteis, cantaram. Ah, dá para fazer aquele negócio que você falou, pegar qualquer verbo regular ainda que eu não conheça? A mesma coisa, tá? Pegar um verbo tranquilo, verbo caminar, também vai dar no mesmo jeito, tá? E eu caminhei, caminaste, caminou, caminamos, caminastes e caminaram, tá? Então, só tem que prestar atenção na questão da terminação. Poxa, professor, mas vou ser muito sincero. É a primeira vez que eu estou estudando espanhol, nunca tinha visto antes, ou até já vi, mas muita coisa eu não lembro. Poxa, é muita matéria, além das outras todas que eu estudo, para guardar a terminação do presente, do pretérito perfeito, do imperfeito, do perfeito composto que a gente vai ver daqui a pouco, do futuro, do subjuntivo. Bem, eu concordo com você, tá? Mas daqui a pouco, depois de passar os verbos terminados em ER ou IR, eu vou te apresentar um grupo de palavras que vai te ajudar e muito, ok? Bem, vamos passar aqui. Nós vimos verbos terminados em AR. E vamos agora para os próximos. Terminados em ER e IR. Bem, mesma coisa que nós fizemos aqui no quadro anterior. Cortei aqui. Tenho o meu radical. E tenho a minha terminação, tá? Terminações. Pessoal, não vou aqui colocar porque já está em negrito para você, tá? Então, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu tenho cor, né? Que são os dois es. Só tirei a terminação do infinitivo. AR, ER ou IR. E acrescentei a terminação. I, iste, io, imos, isteis, ieron, tá? Eu vou destacar aqui alguns porque são importantes, porque são bem diferentes. Io. Bem, acabou que já fiz quase tudo, né? Vamos fazer logo tudo de uma vez. Só voltaram dois. Bem. Tá? Desculpa aqui. Então, apesar de terminar em ER, nesse caso aqui, a vogal temática não vai ser E, tá? Como vocês puderam reparar. Então, ó, I, iste, io, imos, isteis, ieron. Muito cuidado com essas que tem duas vogais, tá? Normalmente na terceira pessoa do plural. Então eu tenho corri, corriste, corrió, corrimos, corristeis e corrieron. Outra coisa que há muita confusão. Esse aqui com esse aqui. Por que há confusão? Bem, os dois são segunda pessoa na sua localidade. Esse no singular e esse no plural. Esse aqui é o tu e esse é o vosotros ou vosotras, tá? Qual é a grande diferença? É que o vosotros ele tem duas letras a mais, tá? Que é o IS. Tá? Então preste atenção, se você ver terminando aqui, é o tu. Terminando em IS, tá? É o vosotros. Tranquilo? Galera, a gente vai ficar por aqui. A gente volta no próximo bloco.